Olá, tudo bem? Hoje é terça-feira, vamos então com a história do Brasil. Vou falar da história do caipira. Bom, ao primeiro, alguns conceitos aqui. A palavra caipira, só para deixar claro, ela não é um insulto. Não é um insulto. Então, se você é chamado de caipira, isso não é um insulto. Bom, o que acontece? A palavra caipira é de origem tupi. A palavra caipira, ela quer dizer que vive do mato, cortador de mato, etc. Da mesma origem também é a palavra matuto. A palavra matuto vem dessa mesma origem, né? Vive do mato. Né? É daí que vem a palavra matuto. É daí que vem a palavra caipira. É em relação ao trabalhador. Se a palavra brasileiro quer dizer era significativo aos trabalhadores que tiravam seu sustento extraindo pau-brasil, né? Então brasileiro é sinônimo de trabalhador, é uma forma de falar do trabalhador. A palavra caipira também é sobre um trabalhador. É um dos poucos desígnios do brasileiro, né, que temos no nativo do Brasil, que é estou feliz de falar sobre esse tema, eu estou gostando, que é sobre um trabalhador de origem operária. Né? Muito bem. Como é que se começou a cultura e a história caipira? Lá na época da colonização, os paulistas invadiram para dentro do Brasil. Nessa invasão, o que aconteceu? Esses paulistas começaram a fundar vilas, fundar isso, fundar aquilo. Eram os bandeirantes. Nessas entradas e bandeiras para o interior, Paraná e por aí vai, né, na capitania de São Vicente, hoje corresponde ao estado de São Paulo, mas que era muito maior, que correspondia ao Paraná, ao Goiás, Mato Grosso do Sul, enfim, uma vastidão de território imensa. O que aconteceu? Ali o interesse era do ouro de aluvião. O ouro era o principal interesse, era o interesse das jazidras, né? De cultivar, cultivar não, ouro não cultiva, mas a coleta de ouro. Né? Uma das coisas que aconteceu também era a entrada dos jesuítas na cultura. Os jesuítas viram que o índio, né, por si só, ele tinha uma série de dificuldades da cultura dele para poder estudar, aprender a língua portuguesa. É aí que surge o Iengatu brasileiro. O Iengatu brasileiro é a forma como se fala a língua nativa do Brasil. Né? Nativa mesmo, que eu estou falando. Aí o que acontece? Tem uma série de dificuldades de troca de palavras, então de troca de letras. Por exemplo, quando você vê alguém falar mulher, cuié, toalha, mulher, você viu a toalha, enxuga essa colher na toalha. Isso é a origem da linguagem caipira que nós herdamos dos índios. Tá certo? O Darcy Ribeiro ele é muito bom de falar nisso, como é que foi a construção do caipira. O caipira, então, na cultura caipira, após quando os bandeirantes viram que chegou ao fim a extração de ouro e estava chegando ao fim também a escravização do indígena, que a escravização do indígena que o Darcy Ribeiro cita é gigantesca, né? No livro Povo Brasileiro. O jornalista está ali? Tá aqui. Bom, o Darcy Ribeiro ele cita que o que acontece? Com a fundação de vilas e cidades, começa então uma nova forma, que é a forma agropastoril. Na forma agropastoril, tem muito traço de feudalismo, né? Muito traço, desde do culto de algum santo, desde festas tradicionais, da alimentação, da rapadura, enfim. Então, a história do caipira, então para alguns historiadores e para o próprio Darcy Ribeiro, o que ele colocou foi que do interior do Brasil começou a se colocar
a feudalização do interior. O feudalismo, uma espécie de feudalismo, começou a ser desenhado no interior do Brasil. Então o caipira, o que acontece? É visto como atrasado, como feudalizado. E essa é uma visão distorcida do que é o caipira. Porque a cultura, mesmo sendo ela caipira, também é uma cultura. Também é produção cultural. Tá bom? Então, a cultura do caipira também é uma cultura. Falei igual o Moro. Desculpa. Então, a cultura do caipira também é riquíssima. A cultura que a gente herdou do índio, do negro, né, também é uma cultura. Tá? Bom, outra coisa que a Djamila Ribeiro fala é a troca de algumas letras, de algumas consoantes. Por exemplo, R pelo L, que ela pegou na citação. Essa troca, na verdade, o que acontece? Na língua, alguns dialetos africanos, a troca do L pelo R é porque a letra L não existe em alguns dialetos africanos. Por isso é tão comum você ver a troca, não é, do R pelo R. Por exemplo, o Gonzagão, o Luiz Gonzaga, quando ele canta que braseiro que fornaia, nem um pé de plantação. Plantação, isso é linguagem informal. A grande escritora Cora Coralina, no Meu Goiás, com orgulho, quando ela escreve a forma como se fala, é porque ali está se cultuando a forma caipira. Então, o caipira tem sua linguagem, tem sua cultura, tem, claro, né, antigamente tinha o voto de cabresto, tudo isso, né, mas também a cultura. Também a história do caipira é uma história riquíssima. Então, muitas vezes, quando você é chamado de caipira, primeira coisa, caipira não é ofensa. Pode me chamar de caipira à vontade, estou nem aí. Tá certo? Então, a história do caipira nasceu com o fim do ciclo do ouro do Brasil e com o fim da escravização do indígena. Tá certo? Com a proliferação da cultura agropastoril no centro-sul do Brasil. Rimou, né? Ok. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, deixa a nossa hashtag Fora Bolsonaro. Até o próximo Ousar Lutar, Ousar Vencer. Tchau!